64, versículo 4. Hoje é uma noite de festa, né? A palavra do Senhor fala que quando almas se arrependem ao Senhor, é motivo de festa. Então hoje os céus estão em festa e nós também, pelas essas vidas que vão se entregar ao Senhor, né? Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que opera a favor daqueles que por ele esperam. Vou ler novamente. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que opera a favor daqueles que o esperam. Esse versículo nos mostra um Deus único, um Deus verdadeiro, um Deus a qual nós podemos confiar, que Ele intercede por nós. Então que nessa noite você possa confiar no Senhor, que através de quando você pode falar assim, mas toda vez você fala isso, sim, toda vez eu falo isso porque nós temos que dar ao Senhor nossa melhor adoração, nosso melhor louvor, porque enquanto nós estamos aqui adorando o nome do Senhor, Ele está trabalhando na nossa casa, Ele está trabalhando no teu trabalho, Ele está trabalhando na tua família. Então que você não perca a oportunidade de adorar ao Senhor, porque Ele é único, como diz aqui, Ele intercede por nós, porque como nós esperamos nele, amém? Então vamos neste momento fechar os nossos olhos e falar com o Senhor. Senhor Jesus, diante da tua presença, Pai, nós nos encontramos nesta hora, nós somos gratos a Ti, Pai, porque a Tua palavra fala que nós podemos confiar em Ti, porque enquanto nós estamos Te adorando, ó Pai, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem livrado, o Senhor está sempre conosco, Senhor. Recebe o nosso louvor nesta noite, recebe a nossa adoração, ó Pai. Nós entregamos tudo a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Então vamos adorar ao Senhor. Yeah.
Aleluia. Glória a Deus. Que você não perca a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Porque Ele se faz presente aqui. Antes que eu e você estivesse aqui, Ele já estava aqui. Você veio buscar. Tenha certeza que você vai receber. Você não vai sair daqui da mesma forma na qual você entrou. Deus tem uma palavra de vitória para você. Deus tem uma palavra de cura para você nesta noite. Amém? Meu coração
podemos todas as coisas. O mundo pode falar que não. O mundo pode falar, pessoas podem falar que você não vai conseguir, que não vai dar certo. Mas o nosso Deus nos deu essa ousadia nessa noite. Aleluia.
Boa noite, irmãos. Faça conosco, amém. Levante a mão dos céus. Vamos agradecer a Deus por uma noite maravilhosa que é. Você sai daqui abençoado, agraciado pelo poder de Deus em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai, nós pedimos que a unção, a graça sempre seja sobre essa igreja. Todas as pessoas que vieram, que estão aqui, saiam daqui abençoados, agraciados, fortalecidos pela Tua palavra, Pai. Nós oramos e clamamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essa canção, há muito tempo atrás, eu fico perdido, mas Jesus mudou meu coração, e Ele é que Deus vai mudar o seu coração, se você está sem tudo isso. Diz assim: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por outro lume, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. Nome, porém, naquela cidade antes era luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer, veste para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta
esta pedra que fosse por comum será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Ele fez esse voto, fugindo da sua casa pelo fato de seu irmão. Mas ele fez um voto com Deus no deserto. E Deus honrou a vida de Jacó. Ele não tinha quase nada, mas Deus prosperou, abençoou o homem de Deus que era temente a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: seja temente a Deus, seja obediente a Deus, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e Deus vai te dar vitória. E o que é o dízimo? É 10ª parte do nosso salário. Se você ganha 10 mil, é mil. Se ganha 2 mil, é 200. Se ganha 50 mil, é 5 mil. Eu falei isso, eu ouvi dizer na casa da irmã, da Twin, e ela se transformou numa grande empresária. Não a Lívia aqui, mas uma outra. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da provisão. Se você é fiel com Deus, Ele é fiel com você também para te abençoar, para abençoar a tua vida. Amém, amados? Então vamos pegar a tua oferta, o dízimo, vamos fazer isso aí. E após, vamos ter a Bíblia.
pastor lá nosso lá, ele mandou uma saudação para os irmãos aqui. Dá um abraço para os irmãos lá de cima. Amém? Receba um abraço do pastor lá. Eu estou feliz cada vez que eu venho aqui, porque a igreja aqui não é uma igreja comum, faz parte da minha família, né? Todos sabem aqui, alguns sabem que quando passei uma fase difícil de enfermidade, 3 anos atrás, tem alguns que abraçaram a causa aí, oraram por mim dia e noite, e eu estou aqui para a glória, honra e louvor do nome santo de Deus. Se vocês viram isso aí dizendo que eu caí na água, certo? Irmãos, interessante, a gente tem ministrado a palavra em várias igrejas, essa vida toda. E essa madrugada, pedindo uma palavra para Deus, o meu irmão falou na quarta, né? Você falou sobre a cura divina. E eu, vários textos da Bíblia, a gente procura e eu falei, Deus, eu não queria uma palavra que fosse para agradar a mim mesmo e para agradar as pessoas que estão, mas que seja uma palavra que fale ao seu coração nessa vida. Eu saí da minha casa, passei a madrugada, o dia todo, pensando, falando com Deus, e eu quero ser boca de Deus nessa noite na sua vida. E daí, meus irmãos, se não vão puder pôr o Evangelho de João, capítulo 5, é melhor que nós lermos lá? Pode ser? Evangelho de João, capítulo 5. Eu acho que eu já peguei uma vez aqui, agora eu vou repetir de novo. Mas a palavra de Deus, ela se renova, dia após dia, momento após momento. Eu posso ler o Salmo 23 todos os dias, e todos os dias o Senhor vai falar de uma forma diferente comigo, amém? A palavra de Deus diz bem assim, ó: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Como eu entendi. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, havia um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Vejam bem, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não tem lícito levar a cama? E eles responderam: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Amém? Até aqui. Deus é maravilhoso. Eu não sabia que ia ter essa água aqui, ó. E a palavra veio conforme o movimento da água. Hoje vai ter movimento da água, não vai? Alguém vai morrer nessa noite aqui. Mas essa morte é uma das mortes mais gostosas que existe na vida nossa. Sabe por quê? É um símbolo de morte para o mundo e vida para com Deus. Parabéns pela escolha. Nesse mundo que nós vivemos, nós somos jovens, eu sou jovem, né? E nós já fomos jovens, e nós fizemos muitas escolhas na nossa vida, mas escolhas que nos levavam para distante de Deus, escolhas que nos levavam até em perigo de morte, muitas vezes. Mas
A melhor escolha que alguém pode fazer é quando ele levanta a sua mão e aceita Jesus como o único, verdadeiro e suficiente Salvador da sua vida, porque é um símbolo que você está renunciando a você mesmo para ter uma nova vida e uma nova vida com Deus. Irmãos, esse Deus que nós servimos é um Deus tremendo, é um Deus maravilhoso. O Evangelho de João, eu acho que a maior parte dos irmãos sabe, que ele foi escrito depois dos outros 3 evangelhos, né? Tem Marcos, Lucas e Mateus, e uns 20 anos depois foi escrito o Evangelho de João. E o Evangelho de João foi escrito e é centralizado tudo em Jesus, porque havia uma certa desconfiança dos judeus, falando: será que ele é o Filho de Deus mesmo? Será que é tudo isso que ele está falando? Procede, é verdade mesmo? Ele veio para salvar a humanidade? Ele é o Jesus, ele é o Messias prometido? Mas Jesus, no Evangelho de João, ele fala: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos que o receberam foram dados o direito de serem chamados filhos de Deus. O Evangelho de João ele tem 7 vezes falando a respeito de Jesus. Jesus ele se declara como o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ele falava: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Tudo isso são os atributos de Deus para Jesus. E se não bastasse isso, ele também fez 7 milagres. E um dos milagres que todo mundo sabe, ele transformou naquela boda de Canaã a água em vinho. Depois curou a filha do oficial. Depois curou um paralítico de Betesda, que nós vamos falar. Depois multiplicou os peixes, andou sobre as águas e curou o cego de nascença e ressuscitou Lázaro. Irmãos, esse Jesus que nós estamos pregando, esse Jesus que nós estamos falando, ele não mudou. Sabe por quê? Isso aconteceu há 2000 e poucos anos atrás, mas ele continua o mesmo Deus. Em Hebreus 13:8 fala que ele continua o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente, e ele está aqui esta noite. E nesses últimos dias, depois que o meu irmão falou: você lembra uma palavra lá no domingo para a igreja lá de eu comecei a encontrar, Deus começou a colocar pessoas na minha frente, mas pessoas decepcionadas com o tempo, pessoas decepcionadas com o que aconteceu na vida deles, isso tanto evangélico como fora dele, pessoas que não conheciam Deus. E aqui nós vemos um homem que a palavra de Deus fala que há 38 anos ele estava ali naquele tanque de Betesda. Alguém levou ele lá, e ali, o que acontecia? Que nós vemos no primeiro versículo, que lá de vez em quando, não sei, o tempo não determina quanto tempo, mas o anjo chegava e agitava a água, e o que acontecia? O primeiro que pulasse dentro daquela água, era sarado de qualquer enfermidade que tivesse. É interessante que, se nós formos pensar numa definição do que é tempo. O que é tempo? Tempo são meses, anos, horas, minutos e segundos. Não é isso? A definição de tempo é isso: meses, anos, horas, minutos e segundos. E aquele homem estava há 38 anos ali. Quantos ele viu ser curado? Quantos que chegaram depois dele, mas tinham mais possibilidade de andar, de pular uma água e ser curado? E eu acho que ele torcia, falando: tomara que seja todo mundo curado, porque eu sou paralítico, depois vou me arrastando, não sei quem vai, alguém tem misericórdia de mim, vai jogar lá e eu vou ser curado. Acho que o único que torcia, o pessoal que estava lá ser curado. E tinha 5 pavilhões, não era pouca gente, não, irmão. Mas é interessante que Jesus foi convidado para ir à festa em Jerusalém. Qual festa? A festa das tendas. Uma lembrança que Deus, ele prometeu tirar ele das tendas
e dar uma casa, dar um lugar melhor, uma terra prometida aos judeus. E isso era uma festa de gratidão a Deus. Você é grato nessa noite por Deus ter tirado você do menor e colocado você num lar abençoado, com filhos abençoados, com uma mulher abençoada, com uma igreja abençoada para você congregar? Você é grato? Se não for, já está na hora de você começar a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Eu sou muito grato a Deus, irmão, sabe? Em 1985 eu conheci esse Jesus maravilhoso de uma forma tremenda. E ali o Senhor começou a mudar a minha vida. Eu não tinha expectativa de casar, não tinha expectativa de ter uma casa, eu não tinha expectativa de ter família, mas hoje está minha esposa, eu tenho minha filha, tenho meu neto, tenho pessoas que me rodeiam, e tenho os irmãos por onde eu vou, porque nós proclamamos junto e adoramos a Deus em espírito e verdade. Irmãos, a resposta demorada, ela adoece o coração, né? E Deus, às vezes nós queremos tudo pronto, né? Para onde? Deus, eu preciso para onde, Deus? O Senhor não está vendo a minha situação, mas eu vim lá de Itapetininga para falar para vocês: tudo que acontece nas suas vidas, de bom e de ruim, está no controle das mãos de Deus. Deus conhece cada um de vocês aqui, ó. Talvez o psicólogo não conheça, o pastor não conheça, ou até o seu cônjuge não conhece você, mas Deus conhece tudo que você tem passado, mas nada foge do controle da mão de Deus. É interessante que Jesus foi convidado para ir para a festa. E festa, nós sabemos que quando nós vamos para uma festa, está chegando o final do ano, principalmente as mulheres, gostam de se arrumar, comprar sapato, roupa, isso, maquiagem, um monte de coisa. Se arruma bem, os homens não digo muito, se for de qualquer jeito, vai, tá bom. Mas a mulher fica no bem e fala: viu, põe uma roupinha melhor, se veste melhor, nós estamos indo para uma festa. E festa é lugar de você encontrar amigos, festa é lugar de você encontrar pessoas, de contar coisas boas, não é? E Jesus foi convidado para ir à festa no templo. Só que tinha uma discriminação. Pessoas doentes, pessoas que tinham defeito, não podiam entrar no templo. E tinha um lugar atrás do templo que chama Betesda, Casa da Misericórdia. Significa Casa da Misericórdia. E daí o que tinha lá? Não tinha nada de bom, a conversa era outra. Não era conversa de festa. Quando meu pai estava vivo, eu fui com ele em Botucatu. Ele estava com um problema no coração, e só pessoas da idade dele. Sabe qual que era a conversa? Quantos remédios você toma? Um falou lá: eu tomo 5. Então eu ganhei de você, eu tomo 7. O outro eu tomo 10. Eu tomo 20. Tinha um que tomava 30, ganhou de todos. A conversa era essa. É o que eles estavam vivendo naquele momento. Agora imagine você: quanto tempo foi que você é cego? Eu sou cego de nascença. E você, eu perdi a vista há algum tempo atrás. E você, quanto tempo paralítico? Eu desde quando nasci sou paralítico. E quando chegava para esse aí? E você, quanto tempo faz? Eu não nasci paralítico, mas eu me tornei paralítico. E não era assim nós. O homem sem Deus é cego, o homem sem Deus é riscado, o homem sem Deus é paralítico, mas quando Deus entra na nossa vida, tudo se transforma. Aleluia. Interessante que Jesus, na sua comitiva dos 12 apóstolos, ele falou: olha, eu estou indo para a festa, mas só que primeiro eu preciso passar lá. Tinha a porta das ovelhas e a minha entrada, e chegava no lugar lá, ruimzinho de cidade. Eu fiquei esses dias com a minha mãe no hospital. Uma estava com pneumonia, a outra cobra bateu a mão dela, a minha mãe estava com infecção, o outro estava com câncer. É só esse quadro negativo. E aquilo um olha para o outro, o que fala? Se está ruim para você, está pior para mim. Não, né? Se o que está com infecção olha o que está com câncer, está ruim para você, pior para ele. E tudo diagnóstico do que de morte, de coisa. E só velhinho de 86, 87 anos. E eu olhava para ela: vou ficar firme aí, mãe. Vamos orar. Tinha hora que ela cansava, falou: estou enjoado de orar. Não vou aguentando mais orar, Deus não faz nada. Tem hora que dá uma
Sabe o que ela fala? Sair da boca de Deus, me perdoe por falar isso. Eu acho que estou batendo bem. Mesmo com 87 anos, Deus me perdoe, não é isso que eu queria falar. Mas Deus entende, irmão, sabe? Tem hora que sai da nossa boca a palavra que até vai ofender a Deus, mas o Espírito Santo que está aqui nessa noite não é bem isso que ele falou. Sabe o que ele falou? Ele falou isso que era em meio à tribulação, em meio à dificuldade, em meio à doença. Senhor, o único que ele consegue permanecer firme é no Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmão, interessante que Jesus, quando entra pela porta das ovelhas, ele passou pelo cego, ele passou pelo rescate, ele passou pelo outro enfermo, e chegou em quem? Chegou naquele paralítico. E quando ele chega no paralítico, ele faz uma pergunta simples para o paralítico. Ele fala: faz tempo que você está aí, né? Quando eu nasci já fazia 5 anos que você estava aí. E a pergunta que Jesus fez parece a mais absurda do mundo. Qual a pergunta que Jesus fez? Queres ser curado? Qual a resposta mais óbvia que tinha o paralítico falar? Sim ou não? Não é? Mas ele não estava só decepcionado com o tempo. Eu creio que ele estava decepcionado com a situação que ele estava vivendo, com os homens, com os parentes que abandonaram lá. Ele falou: eu quero, sabe? Mas é o seguinte: tem alguém mais capacitado que eu, que anda, que está mais perto, mais próximo do tanque? E sempre quando o anjo agita a água, pula outro lá e já era. Fiquei aqui. Jesus tem hora que ele estuda você. Eu perguntei para Jesus: por que o Senhor falou isso para ele? Porque Jesus gosta de ter um diálogo antes da cura conosco, para ver a situação, qual a decepção que você está tendo dentro de você. Tem pessoas que são curadas com unção, tem pessoas que são curadas com toque, mas tem pessoas que precisam ser curadas da alma. Aquele homem tinha um problema psicológico, ele tinha um problema lá dentro dele na alma, que psicólogo não conseguia resolver, ninguém, médico nenhum conseguia resolver, mas o Senhor Jesus dá a solução para todas as coisas. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que, por mais que você seja crente, por mais que você esteja na igreja há 20, há 12, há 10, há 2 anos, ainda tem algo dentro de você que só Deus sabe, e você precisa ser curado nessa noite para que haja uma libertação por completa e você glorifique o nome santo do Senhor. Eu, quando vim para a igreja, eu aceitei Jesus. Eu tinha os meus traumas, tinha as minhas decisões. Eu se achava o bambambam, falando: nada, eu não preciso de ser, não. Mas eu tinha algo dentro do meu coração que precisava ser curado. Nós vivemos em 1978 uma situação muito difícil, da separação da minha mãe e do meu pai. E por mais que a gente fale que isso não atinge a gente, no interior da gente, quem passou por isso sabe. Nenhum filho gosta de ver outra mulher no lugar da sua mãe. E vice-versa, não gosta de ver outro pai no lugar do seu pai. Meu pai era um nosso amigão, jogava bola junto com o Maia, era uma pessoa boa. A minha mãe também é excelente, sempre aos pés do Senhor. E aquilo me chocava, aquilo me trazia algumas coisas indiferenças, sabe? E eu olhava para minha mãe e falava: puxa, ruim a coisa para mim. Mas o dia que eu senti Jesus, o dia que se dobrei dentro de Deus, eu falei: Senhor, calma, eu preciso mudar essa história da minha vida. Eu preciso tirar esse trauma de dentro de mim, eu não estou conseguindo. Sabe o que o Espírito Santo de Deus fez? Eu estava orando lá no quarto, e o Senhor pegou e fez isso aqui. A partir de hoje, isso nunca vai atormentar mais a sua mente, a sua vida. Irmãos, quando eu levantei daquela oração, já era crente, levantei daquela oração, eu não senti mais aquele fardo sobre meus ombros. Sabe por quê? Eu consegui olhar para minha mãe, eu consegui olhar para meu pai, eu consegui olhar para a minha madrasta com outros olhos. Eu falei: não, errar, todo mundo erra, todo mundo é humano, mas o Senhor é maravilhoso, e Ele entrou com solução, Ele entrou com base para que eu pudesse, naquele momento, perdoar o pai, perdoar a mãe, todos aqueles que estavam afligidos.
E o perdão, irmãos, ele libera algo para a nossa alma poderoso. Por quê? A pessoa que não consegue perdoar, ela vai ficando enferma. Já viu uma pesquisa aí que quando você não consegue perdoar alguém, aquilo traz câncer para a sua vida, traz várias doenças para a sua vida, neurológica, problema, sabe, muito duro. Eu conversei com uma moça lá do Paraná uma vez, e ela estava numa cama. Eu fui orar por ela, fazia um mês que ela estava num quarto escuro, com sintoma de depressão, e aquela moça deitada, e eu cheguei lá, conversando com ela, eu falei: moça, o que levou você, tão nova, a ficar numa depressão, a ficar num quarto escuro? E ela não queria falar de jeito nenhum. Mas como a gente é de Deus, e quando a gente vai fazer algo, a gente vai na direção de Deus, vai com o propósito de Deus, e Deus tinha um propósito na vida daquela moça. Deus me revelou o que tinha acontecido com ela. E sabe qual o problema que ela tinha acontecido? Ela tinha ficado grávida e ela fez um aborto. E daí o que aconteceu? Ela pediu perdão para Deus, só que ela montou um tribunal acima do tribunal de Deus. Ela mesmo não se perdoava, irmão. E Satanás, ele trabalha na nossa mente para montar um tribunal na sua mente para você não se perdoar por determinadas coisas que você faz. E o que aconteceu? Eu falei: moça, Deus está me revelando a sua vida, e aconteceu isso na sua vida. Eu não conheço você, eu estou vindo hoje aqui, mas o Deus cuja presença eu estou, Ele te conhece, desde que se foi formado pelo no ventre da sua mãe, e hoje Ele te fala que se quer que você libere perdão, sabe, tire esse tribunal que está sobre a sua cabeça, porque há a liberação de Deus, perdão de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Acabamos de orar, daqui a pouco alguém encontrou comigo na rua e falou: cara, o que aconteceu lá? O que você falou com a menina lá? Eu não falei nada demais. Sabe por quê? Depois de uma hora que você saiu da casa dela, ela levantou, tomou um banho, está andando para a rua, é outra mulher na presença do Senhor. Esse homem, esse paralítico, talvez ele tivesse decepcionado com a família, decepcionado com aqueles lá que estavam ao redor dele. Puxa vida, 38 anos aqui, já vi várias pessoas ser curadas, e eu continuo andando, ninguém me ajuda. Estava decepcionado com os homens, mas de repente, quando Jesus entra lá, Jesus, acho que ele tinha o número 1, o número 2, o número 3, o número 3, o céu proclamou: nem o número 1, nem o número 2, nem o número 3, nem quem dá 10, nem quem dá 20. Hoje é dia do 38 anos, vai até ele. Jesus chega até ele e fala: viu? O céu proclama, o céu vai te dar vitória nessa noite. E a palavra que Jesus falou, que nós lemos aí, foi: toma a tua cama, levanta e anda. Irmãos, um paralítico, há 38 anos, eu não sei o estado dele, a medicina, por mais avançada que fosse naquela época, e nos dias de hoje, ainda não consegue curar um cego, ainda não consegue curar uma paralisia, ainda não consegue curar um câncer em estado terminal. Mas o Deus que nós estamos nessa noite, no qual nós pregamos, Ele é um Deus que cura paralisia, Ele é um Deus que cura cego, Ele é um Deus que cura câncer, Ele é um Deus que restaura, cria até graça na gente. Aleluia. E sabe o que aconteceu? Na ordem de Jesus, onde estava atrofiado naquele homem, a paralisia que estava, e eu fiquei perguntando para Deus: Deus, será que ele era paralítico de nascença? Não era. Sabe por quê? Mais tarde Jesus encontra com ele no tempo e fala: agora você faz uma coisa, vai e não pegue mais, para que não te suceda coisa pior. Então estava na mente dele, irmão. Nós temos uma célula na nossa mente que, quando você ordena, dá comando para o físico, para o nosso corpo.
Se determina, eu quero andar, a célula lá, o neurônio lá, sei lá o que acontece, você começa a andar. E aquele homem estava travado, mas na ordem de Jesus, as coisas mudaram. E nessa noite eu vim falar para você, talvez tenha algo travado na sua mente, que Satanás implantou nessa mente, mas Deus é poderoso para arrancar toda a armadilha, toda a artimanha de Satanás sobre a sua família. Não sei se tem alguém aqui que tem relacionamento ruim, familiar, se tem alguém aqui que está, sabe, levou um diagnóstico horrível do médico, mas nessa noite aqui eu vim para falar para você que Deus vai mudar a sua história, Deus vai proclamar outra história na sua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. A esperança daquele paralítico que olhava para o movimento das águas, esqueceu de olhar para Jesus. Só que a fonte da água da vida, sabe, saiu da pia batismal e chegou bem em frente a ele e falou: ó, paralítico, é o seguinte, você está olhando para o movimento da água, mas eu sou a fonte da água da vida e hoje eu te curo. Aleluia. Está ficando bom o negócio. Agora é interessante que ali naquele tanque é um lugar de disputa, né? Nessa caminhada cristã nossa, eu não sei se você está no tanque ou você está na festa nessa noite, mas Jesus está convidando você para curar você, para mandar você para a festa. Ele não quer que você fique nesse estado, Ele não quer que você fique mais nessa situação. Ele quer estar convidando nessa noite aí: sai do tanque, sai desse lugar aí e vamos para a festa. Seu lugar é na festa. Esse daí eu vou participar de uma festa maravilhosa. Sabe por quê? A Bíblia fala que é a festa do céu. Eu estava lembrando o dia que eu me batizei, que delícia. Até a cara da gente muda, fica mais bonito, sabe? Porque os pecados ficam tudo lá, fica novinho, folha, saradinho, né? É bom demais, né? E eu louvo a Deus porque faz 85 anos, mais 45 anos. Passei por poucas e boas, passa por vale, passa por montanha, passa pelo mar, passa por todos os lugares, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Essa caminhada cristã nossa, irmão, que nós estamos passando aqui, nós somos aqui peregrinos em terra estranha, sabe? A qualquer momento esse céu vai se desenrolar e nós vamos subir ao encontro do Senhor nos ares. A promessa de Deus é essa, sabe? A terra prometida não é aqui em Serquilho, não é em Itapetininga, não é São Paulo. A nossa terra prometida é onde mora o nosso Jesus, e a Bíblia fala que as ruas são de ouro, os muros são de jaspe, e a presença de Deus. Hoje nós vemos tanto movimento nas igrejas, e às vezes só movimento, mas sem a presença de Deus. E naquele tanque não era diferente. Naquele dia o povo estava esperando o movimento, mas entra Jesus, o Deus presente naquele tempo. Irmãos, hoje o mesmo Jesus que estava no tanque de Betesda é o Jesus que estava passeando aqui no nosso meio. Talvez você não enxergue Ele, mas Ele vela por ti, Ele cuida de si, Ele está sabendo dos seus problemas, das suas dificuldades, daquilo que você passa, daquilo que você não passa, das decepções da vida. Mas hoje é noite de cura, é noite de libertação. Talvez você queira o corpo físico curado, mas Deus quer curar lá no intelecto, quer curar a sua alma, onde o homem não pode tocar, onde o médico não pode tocar. Jesus entra e cura lá no interior. Terceiro passo é estar decepcionado com Deus. Porque nós vemos de pessoas, principalmente na internet, falando contra Deus, decepcionadas com Deus. E a Bíblia fala que nos últimos dias haveriam escarnecedores falando: que conversa é essa que Jesus vai colocar? Desde quando eu era pequenininho, meu avô falava para mim que Jesus estava nas portas. Hoje já passei dos 60, quase 70 anos, 70 já. E tudo continua o mesmo. Mas eu não sou daquele que fala: não, isso é conversa fiada. Irmãos, eu espero a cada dia, a cada momento, a cada segundo, esse meu Jesus. Porque Ele olhou para mim como ninguém mais olhou para mim e falou: Carlos, eu vou morrer com você, e se você me aceitar, eu tenho algo novo para a sua vida. E é por isso que eu estou aqui, irmão, sabe? Há 3 anos atrás eu não morri, eu estava lá naquele hospital, você está
estava orando, várias pessoas estavam orando, a igreja não tem ninguém estava orando, e eu quero proclamar para você, que eu vim aqui hoje para falar para você, eu não morri, sabe por quê? Porque Jesus continua vivo, porque Jesus é poderoso, Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo, e nos deu uma promessa que em breve irá voltar. Sabe esse símbolo da cruz aqui, o cálice, da pombinha e da coroa, é aquela visão que cada um teve: rosto de homem, rosto de águia, rosto de boi e rosto de leão. A visão lá de Ezequiel, uma catraca aqui, rosto de homem, novo, ele é o mesmo. Nessa noite, pelo poder que há nessa palavra, Ele está curando pessoas da alma nessa noite. Talvez você esteja precisando de algo tremendo nessa noite, sabe? Coisa que está lá no seu íntimo, que você está martelado, Satanás tem trabalhado, sabe? A nossa mente é a porta da alma, e é onde mais Satanás trabalha para tentar desanimar você, para tentar fazer você parar, sabe? E Satanás é especialista em trabalhar aqui na nossa mente, mas Jesus é poderoso para operar maravilha no nosso coração. E aquele homem, por último, ele estava decepcionado também, porque com ele mesmo, porque a resposta que ele falou para Deus foi o quê? Senhor, para mim não dá, estou parado. Mesmo que se arrasta, até chegar lá, já era, uns 3, 4 minutos na minha frente. Mas na frente dele estava o autor da vida. Na frente dele estava aquele que conhece as estrelas do seu. Na frente dele estava o Todo-Poderoso. Na frente dele estava aquele que ia morrer, não tinha morrido ainda, mas ao terceiro dia ia ressuscitar dentre os mortos. E quando Maria fosse no túmulo lá, ia procurar e não encontrar, e hoje ia falar para ela: o que você está procurando aqui? Estou procurando o meu mestre. Mas por que você procura vivo entre os mortos? Você não sabe que ele ressuscitou? Ela promessa que ele ia ressuscitar. Ele ressuscitou, ele está vivo e ativo aqui no nosso meio, nessa noite, para que o nome dele seja glorificado. Irmãos, por mais que nós pregamos bem, por mais que haja movimento, isso e aquilo, mas toda a honra, todo louvor, toda a glória seja dada a ele. Se existe alguém digno de louvor, se existe alguém digno de glória, se alguém todo poderoso, é ele que é digno de toda a glória nessa noite. E é por ele, é para ele que nós estamos aqui. Os irmãos fizeram a coreografia, bênçãos, os irmãos cantaram louvor, bênçãos, nós estamos pregando aqui bênçãos, mas tudo isso é para ele, porque ele é digno de toda adoração e todo louvor. Para encerrar, a Elisa é testemunha aqui. Há um tempo atrás, muito tempo atrás, vários anos, minha sogra chegou lá em casa e falou: Elisa, passa uma sonda para mim, uma senhora. Eu moro aqui, ela morava na rua de trás. Eu não conhecia ela. E era uma mulher de 90 anos de idade. E ela estava acamada. E só que a notícia que chegou para mim, que eu não podia entrar dentro da casa dela. Por quê? Porque ela não gostava que homem nenhum invadisse a cidade dela. Eu não queria homem dentro da casa dela, de jeito nenhum. Então entrou minha esposa e entrou a minha sogra. Mas de repente a minha mulher abre a janela e fala: Carlos, vem aqui ajudar eu a mudar ela no lugar da cama, porque muito tempo a mulher, com 100 e poucos quilos, né? E com o tempo formou um roxo assim na cama. E daí a enfermeira passou o lençol lá, eu entrei lá, nós mudamos ela de lugar para ficar mais confortável. E sabe o que aconteceu? Eu olho para um lado, não sei onde minha esposa foi, olho para o outro lado, cadê minha sogra? Ficou eu e aquela mulher por imunda ali.
Falei, eu vou falar do amor de Deus para ela, não tem outro jeito. Eu não sei quanto tempo ela tem de vida. E daí, falei, dona, de quem é essa casa aí? Ela falou, essa casa é minha. Eu falei, você tem familiar? Eu não tenho mais familiar. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui na terra ainda. Olha, meus pais morreram, meus irmãos, eu tinha 5 irmãos que morreram, meu marido morreu, só fiquei eu. E tenho um sobrinho, mas o sobrinho mora longe daqui, eu vou deixar essa casa para ele. Eu falei, dona, eu posso citar um versículo da Bíblia para esse nome? Ela falou, pode. Eu peguei. Sabe o que fala em João 14? Eu comecei a falar, não se turbe o vosso coração. Aquela mulher, ela completou o texto inteiro. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou, eu teria dito, vou preparar um lugar para que onde estiver, estejais vós também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ela citou o texto inteiro. Eu falei, nossa, dona, a senhora é conhecedora da palavra, que bênção. Ela falou, eu fui presbiteriana desde pequena. E um dos livros que o meu pai deixava eu ler era só a Bíblia. Outros livros eu não gostava que eu lesse. Falei, que bênção, e qual o seu nome? Sabe qual foi a resposta dela? Ela falou, meu nome é Princesa Rebelde. Ah, irmão, aquilo caiu como uma luva. Por isso que a gente tem que conhecer a palavra. Sabe por quê? Sabe quem que foi a Princesa Rebelde? Quem sabe? Vasti. Quando o rei Assuero fez aquela festa, e a mulher era muito bonita, ele queria apresentar a sua mulher para as pessoas. E na hora de apresentar, Vasti não quis se apresentar para as pessoas. Ele escolheu outra rainha no lugar, mas porque Deus tinha um propósito também. Esther foi no lugar dela. Eu falei, nossa, seu nome é Vasti? Ela falou, meu nome é Vasti. Então, sabe por que eu vim aqui hoje? Eu não vim só para mudar a senhora de lugar na cama, mas eu vim, a senhora não se apresentou diante de Assuero, mas hoje eu quero retornar a senhora se apresentar diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus. Quando eu falei isso, os olhos dela começou a lacrimejar, começou a escorrer lágrimas. A senhora quer uma oração? Eu peguei na mão dela, nós começamos a orar, o céu desceu, a glória de Deus desceu naquele quarto, aquela mulher se alegrou tanto, aquele semblante carrancudo, aquele semblante nervoso foi se transformando, aquela mulher ficou com um semblante igual de anjo, irmão. Sabe por quê? Onde está a presença de Deus, as coisas mudam. Não adianta a igreja se não tiver a presença de Deus. Nós podemos usar várias formas, vários métodos, mas o que precisa é a presença do Deus Todo-Poderoso no meio da igreja, porque aí paralíticos andam, cegos enxergam, sabe, os coxos andam também, né? Enfermos são curados, e agora Deus se manifesta. Isso foi numa quinta-feira deles. O que aconteceu? Sexta-feira nós pegamos um violão, fomos lá cantando vários hinos para elas. Quarta nós fomos lá. Foi na segunda, isso na quarta nós fomos lá. No domingo morreu o irmão da igreja. E daí eu e ela descemos no velório. E sabe o que aconteceu? Quando chegamos naquele velório, estava cheio de gente, meu irmão da nossa igreja. De repente eu olho um dos, como que chama lá, negócio de guardar fundos lá. Eu olho lá o nome Vasti. Falei, será que é a mulher que eu fui na segunda-feira na casa dela? Eu fui assim, quando eu cheguei assim, só ela, sem presença de nenhum parente, sem presença de ninguém. Mas quando eu entro naquela salinha, eu falei, não está sozinha. Sabe por que ela estava escoltada? Por anjos do Senhor. A presença de Deus estava tão forte naquele velório, estava tão forte na vida daquela mulher. E sabe quando Deus tratou ela? Faltando 3 dias antes dela morrer. Eu não sou calvinista nem arminiano, sabe? Deus salva quem quer, a hora que Ele quer e como Ele quer. O ladrão da cruz não precisou se batizar, mas na última hora ele reconheceu e falou: você está falando loucura, você está falando do que você não sabe. Nós merecemos o castigo, mas esse homem que está no meio aqui é um santo homem de Deus. Jesus, olha, eu reconheço a ti, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus podia falar: você não, você é ladrão, mas Jesus fez o maior esforço do mundo, olhou para aquele homem e falou: hoje mesmo você
nessa noite, eu queria que se colocasse de pé aqui pela frente, eu quero me colocar. Essa palavra falou com você? Você tem algum trauma do passado? Você tem algo que está martelando o seu coração? Que você fala assim, puxa Deus, eu não consigo liberar perdão para determinada pessoa. Eu até tento, mas não consigo. Se tiver, você crê no perdão? Você crê na liberação de Deus? Eu não vim aqui à toa nessa noite. E eu pedi várias outras palavras para Deus. Deus falou, não, você tem que falar isso lá. Tem pessoas que estão doentes, mas doentes, sabe do que? Da mente. E eu preciso liberar uma palavra para que eles sejam curados na mente. Nessa noite, coloca a mão no seu coração para orar por você. Quero abençoar a sua vida. E que o Senhor possa estar trabalhando. Onde o vivante do psicólogo se senta lá, deita lá no coração e curar você. Hoje você está na presença de Deus poderoso. Pai Santo, Pai Celeste, Pai Eterno. Nessa noite nós ministramos sobre a cura, sobre a libertação daquele paralítico. Oh Deus, uma pessoa quando está com um diagnóstico de câncer, estado terminal, ela passa por um processo de quimioterapia, radioterapia, várias coisas. Mas quando o Senhor entra com cura, não precisa nada disso, porque a cura do Senhor é instantânea, a cura do Senhor é para já. E nessa noite, se alguém tem um diagnóstico negativo, pai, que passou pelo médico, e o médico falou, olha, você está passando mal, você tem isso, seja caroço no seio, no câncer, o que estiver no corpo, pai, em nome de Jesus, ou pai, no nervo ciático, pai, ou pai, em nome de Jesus, tudo isso, pai, nós repreendemos agora na autoridade do nome do Senhor Jesus. Hoje é uma noite de cura, pai, de libertação, cura física e cura da mente, cura espiritual, pai. E para a glória do teu nome, para a exaltação do teu nome, que nós declaramos nessa noite vitória sobre a vida dos irmãos aqui que serviram, e que essa igreja seja uma igreja forte, seja uma igreja vitoriosa, no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Meu pastor. O pastor foi até arrebatado, aleluia. Povo de Deus, boa noite. Paz seja conosco, amém, queridos? Glória a Deus, né? Que palavra maravilhosa, né? Dentro de alguns instantes também nós vamos estar dando início ao batismo. Queridos, se no nosso meio ainda tiver pessoas que não conheceram as águas, que sentiu no coração, nada te impede nesta noite de estar se batizando também, né? No livro de Atos do Apóstolo, capítulo 8, vai falar sobre o eunuco que estava lendo as escrituras e Deus manda Filipe chegar até ele. Eles começam a conversar sobre Isaías e de repente viu passando perto de uma água. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse ao eunuco: eis aqui a água, o que lhe pede que seja batizado? E essa noite também, se você ainda não desceu nas águas, o que te pede de ser batizado? Essa é uma chance única. Como o casal tomou essa decisão, hoje eles estão sacrificando o velho homem e surgindo uma nova criatura, né? Se ficar alguém no nosso meio, e se Deus tocou no teu coração, nada te impede. Faça o acredito. Eis aqui a água, o que te impede de ser batizado? Mas vem novamente.
receita do batismo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, esse momento especial, nós abençoamos a vida dele, Senhor. O Senhor é um Deus que cura, que nós ouvimos a palavra, mas é um Senhor que salva, que muda a história. Que possa, Senhor, abençoar grandiosamente a vida dele. Também orando, que esta noite seja marcante na sua vida. Nós abençoamos e oramos em nome de Jesus. Amém.
creio que ainda não desceu as águas, e se você sentiu no coração, eis aqui a água, nada te impede de vir. E você está descendo, vem as águas do batismo. Queridos, você que ainda não desceu as águas, você tem 1 minuto para estar pensando. Deus está te dando 1 minuto para você decidir. Amém, queridos? Você tem 1 minuto para você decidir. Você desce também as águas do batismo. Nada te impede, querido. Nada te impede. Eis aqui a água. Nada te impede que você desça as águas do batismo nessa noite. Que bênção, né? Os céus estão em festa hoje, né? Glória a Deus. Mais uma vez, se você ainda não sentiu, não foi batizado, não sentiu ainda no seu coração, começa a pensar com carinho, né? Jesus é um caminho, não há outro caminho, Deus, né? Esse é o... mas se eu batizar, as coisas vão mudar? Não, as coisas vão funcionar do mesmo jeito. Vai ter lutas, vai ter luta, vai ter problema, mas a certeza de uma coisa, que Jesus vai estar com você todos os momentos, né? E é uma certeza também da nossa salvação, lutarmos pela nossa salvação. Como eu já tinha falado aqui, né? Jesus está voltando. A gente não sabe a hora, não sabe o momento, o dia, né? Mas uma coisa a gente sabe, que um dia ele vai voltar, ele vai arrebatar a sua igreja. Queridos, vamos ao recado. Você está, igreja?